Olá pessoal, tudo bem com vocês? A partir do momento que pela primeira vez na história o sistema de saúde passou a constar na Constituição por meio da criação do SUS, nos seus artigos 196, 197, 198, 199 e 200 da Constituição Brasileira de 1988, precisou regulamentar em lei. Daí veio a Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde, a Lei 8080. Seja bem-vindo ao canal, deixe seu like, comente, compartilhe. E vamos entender agora de forma bastante resumida, tá? Essa Lei 8080, do que ela se trata, certinho? Então vamos lá. Então a Lei Orgânica do SUS, primeiramente o que nós temos que entender é que ela foi sancionada pelo então presidente Fernando Collor de Mello em 1990, tá? E logo depois também teve uma outra lei que ele precisou sancionar, nós vamos entender agora para complementar a Lei 8080. Porque a Lei 8080 ela tem 55 artigos, desses 55 artigos, e tem 30 vetos. A maioria desses vetos, pessoal, foi relacionado à participação da comunidade ou controle social sobre o SUS. Porque um dos princípios previstos na Constituição brasileira era o quê? Era a presença, era que o SUS ele deve ser organizado, né, com a participação da comunidade, com a participação social, controle social. Então a maioria dos vetos na Constituição, na Lei 8080 foi relacionado a isso. Daí a importância da Lei 8142, 8142, porque ele teve que fazer uma outra lei para complementar esse princípio, né, devido às várias pressões que ele sofreu, principalmente das pessoas que estavam envolvidas na reforma sanitária que culminaram no SUS, e além disso porque é um princípio constitucional. Do que se trata a Lei 8080, tá? Ou a Lei Orgânica do SUS? Ela dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Então, ela basicamente regulamenta todas as ações de saúde, desde o nível mais simples ao nível mais complexo, e regulamenta como que vai funcionar todos os serviços de saúde para garantir à população brasileira o acesso universal, igualitário, com justiça social, para que mantenhamos a saúde, certo? E ele essa lei institui o SUS como, vamos ver aqui, como um conjunto de ações e serviço de saúde. Um conjunto de ações e serviços de saúde. Então, o SUS não é só um prestador de serviço, é um conjunto de ações e serviços de saúde prestados pelos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, tanto da administração direta, ou seja, prestado diretamente por esses entes, né, quanto pela administração indireta, que aí geralmente é mantido por organizações sociais, e das funções mantidas pelo poder público. Então é disso que se trata a Lei 8080. Vamos lá. Para o SUS entender como que ele deve funcionar, ele tem que criar um conceito, tá? Em cima de qual conceito que o SUS ele foi estabelecido, o SUS, a Lei 8080, né? E o conceito está onde? Está lá no artigo 3º da Lei 8080. E ele coloca que saúde, tá, tem como fatores determinantes e condicionantes. Fatores determinantes que determinam o estado de saúde e condicionante. Olha só, a alimentação, a moradia, o saneamento básico e o meio ambiente. Então, nós estamos vendo que o SUS ele começa a ter uma visão ampla do que é essa saúde, né? Mesmo porque ele trata lá das ações e serviços. Ele entende também que são fatores que podem determinar ou condicionar o estado de saúde da população: o trabalho, a renda, a educação, o transporte e o lazer. Até agora aqui, nós estamos vendo que são fatores que não estão diretamente ligados à saúde, mas a outros setores da sociedade, mas que influenciam diretamente na saúde da população. E o acesso aos bens e serviços essenciais, os níveis de saúde da população expressa a organização social e econômica do Brasil.
e diz a respeito da saúde as ações que se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. Então, aqui o SUS, ele aceita aquele conceito holístico da Organização Mundial de Saúde, que saúde é um completo bem-estar físico, mental e social e não meramente a ausência de doenças. A partir do momento que ele coloca este conceito, todas as ações do SUS para a população, lembrando que ele coloca lá no artigo 196 da Constituição que o SUS, que saúde é um direito de todos, um dever do Estado, então o Estado deve garantir mediante políticas públicas, tá? Tudo isso. Então não adianta, a partir do momento que a lei regulamenta um sistema de saúde baseado nesse conceito, então nós temos que garantir a todo cidadão brasileiro que eles tenham acesso à saúde em todos os níveis. Só que para eu manter esses níveis de saúde, não basta eu prestar serviço de saúde. Existe uma série de outras coisas que está condicionado à saúde da minha população. E aí, a definição do que seria saúde, que está lá no artigo 4º. O que é saúde, que está na legislação, o que é o SUS, que está na legislação 8.080, no artigo 4º? Conjunto de ações e serviços de saúde. Então, mesma coisa, conjunto de ações e serviços de saúde. Prestados pelos órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das funções mantidas pelo poder público, que nós já falamos aqui. Então, automaticamente, para eu garantir a saúde da população, eu tenho que ter uma série de serviços da área de saúde em todos os níveis e eu tenho que ter também uma série de outros serviços que não está diretamente ligado à saúde, mas que influencia diretamente a saúde da população, como, por exemplo, o saneamento básico. Lá no artigo 5º, né, tá os objetivos do Sistema Único de Saúde. Quais são os objetivos do Sistema Único de Saúde? A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. Então, um dos objetivos é identificar quais são os fatores que podem influenciar a saúde da minha população, e aí eu vou usar um instrumento extremamente eficaz que é a epidemiologia, e divulgar esses fatores. Então, eu identifico, por exemplo, que o cigarro pode causar câncer de pulmão. Então, aí eu crio situações para que a população fique sabendo disso e eu faço um trabalho para que a população pare de fumar. A formulação de política de saúde destinada a promover a saúde. Então, a promoção à saúde é um dos objetivos da saúde. O que é promoção à saúde? Basicamente, promover o bem-estar, mostrar para a população o quanto é bom ser saudável. Outro objetivo, a assistência às pessoas em todos os níveis, com ênfase na prevenção à doença. Um outro objetivo é garantir assistência a todo cidadão brasileiro em todos os níveis, promoção, prevenção, proteção e reabilitação em todos os níveis. Tá? Isso é um dos objetivos do SUS. No artigo 6º, o que tem no artigo 6º? Qual é o campo de atuação do Sistema Único de Saúde? Então vamos lá. Execução de ações, ou seja, ações relacionadas à saúde. Formulação de políticas e ordenação de RH, olha só que interessante. Tá? O SUS, ele tem uma ordenação de RH para o SUS. Por isso que poucas pessoas sabem disso. Poucas pessoas, dica extremamente importante. Todo curso de graduação na área de saúde, ele tem que passar pelo parecer do Conselho Nacional de Saúde para saber se aquele curso está garantindo que a aplicabilidade para o Sistema Único de Saúde. Então, todo profissional de saúde formado no Brasil, ele tem um viés, não diria um viés, mas ele tem que atender às necessidades do Sistema Único de Saúde. Então, ele faz essa ordenação. Tanto é que a lei do Mais Médico em 2013, onde, dentre várias coisas, uma delas é colocar que 30% do internato do estudante de medicina tem que ser dentro da atenção primária à saúde, que é um dos objetivos do SUS. Outro campo de atuação, na vigilância nutricional e alimentar. Nela contido, pessoal, também os elementos que podem gerar doença. Por exemplo, a fiscalização, se tal elemento tem muita gordura trans, se tem muito sódio, se tem isso, e ali gerar uma ação ou uma política para a redução desses nutrientes que podem gerar doença na minha população.
política de medicamento, ou seja, criar política para que a população tenha acesso ao medicamento de forma mais fácil. Seja ele ser distribuído nas unidades básicas de saúde, nas unidades de saúde, de administração direta, ou seja, por políticas que facilitem o acesso a esse medicamento, como, por exemplo, acesso ao medicamento de alto custo ou as farmácias populares, por exemplo. Fiscalização, então uma coisa que é relacionada ao SUS. Tudo aquilo que está relacionado a que pode gerar dano à saúde da população, seja ela relacionada ao meio ambiente, ao trabalho, ao estado nutricional, qualquer coisa, nós temos que fiscalizar para evitar que isso gere problema para a minha população. É científico e tecnológico. Olha só que interessante. O SUS é um campo de atuação para a ciência e tecnologia. É uma coisa que a maioria dos secretários de saúde não sabe ou não querem saber, não gostam. Mas o SUS é um local de campo de pesquisa. É fundamental que as instituições de ensino estejam muito junto com os secretarias municipais, estaduais e o Ministério da Saúde para a realização de pesquisa, para identificar principalmente condicionantes à saúde da população em cada nível e ali trabalhar junto com a secretaria para achar o melhor caminho, custo-benefício para solucionar aquele problema. Outro local também extremamente importante é um local para a realização de estágios. Tá? O SUS está bem claro na legislação 8.080 que ele é um campo de estágio para a saúde. Então, o município que proíbe a realização de estágio na área de saúde, ele está cometendo um crime, porque está infringindo a Lei 8.080. E também a política de sangue e seus derivados. Então, tudo relacionado à doação de sangue, ao uso de hemoderivados, como, por exemplo, plaqueta, plasma, tudo é regulamentado pelo SUS. Eu posso até ter banco de sangue privado, mas é proibida a venda, a comercialização de sangue, e isso tem que ser tudo regulamentado pelo SUS nos seus 3 níveis, tá? Municipal, estadual e federal. Quais são os princípios e diretrizes do SUS? Lá no artigo 7º, tem a maioria dos princípios e diretrizes. Tem um princípio, que é a participação popular, que foi vetado na Lei 8.080, mas que depois teve que criar a Lei 8.142, onde lá está prevista a participação popular. Quando a gente for ver a Lei 8.142, nós veremos de que forma que a população pode participar da gestão e formulação de política no SUS. Então, a universalidade, ou seja, todo cidadão brasileiro tem um direito de acesso à saúde. A integralidade, ou seja, direito de acesso em todos os níveis de atenção, promoção, prevenção, proteção, tá? E reabilitação da saúde em todos os níveis. E além disso, entender que o ser humano é independente do que ele está tendo. Se é problema no pé, ele tem direito, se é problema na cabeça, ele tem direito. Ou seja, um ser integral também inserido no meio social e no meio natural. Preservação da autonomia da pessoa, ou seja, a pessoa ela tem o direito de se submeter ou não a certos tipos de tratamento, desde que não afete a coletividade. Simples. Tá uma discussão aí, passaporte da vacina, tá na lei. Se não quiser, só não querem aplicar porque não querem, tá? Tá na lei. A partir do momento que eu não quero fazer alguma coisa e isso representa um risco para a coletividade, eu estou cometendo uma infração. Então, o objetivo do SUS primeiro é o coletivo, depois o individual. Igualdade da assistência, ou seja, eu tenho que garantir para que todo cidadão brasileiro tenha o mesmo direito de acesso de acordo com as condições socioeconômicas, e aí entra a equidade, a justiça, a assistência à saúde. Direito à informação, então todos os dados do SUS, desde que não contenha nomes nem nada, ele tem que ser divulgado. Existe uma plataforma para isso, chamado DataSUS, onde podemos obter informações de tudo quanto é coisa realizada na saúde. Divulgação de informação, né? Então o SUS ele tem a obrigatoriedade nos seus 3 níveis de informar a situação de saúde da população por meio de boletins epidemiológicos, que é uma forma, tá? A utilização da epidemiologia, e aí é uma coisa interessante, que a maioria das secretarias de saúde, seja ela estadual ou municipal, não tem epidemiologista. Tem pessoas da área de saúde que fizeram alguma coisa na área da epidemiologia, mas não tem epidemiologista, porque as formulações de políticas têm que ser em cima de dados obtidos pelo análise de situação de saúde de uma visão técnica
de epidemiologistas. A descentralização, ou seja, os serviços de saúde devem ser executados e de preferência gerido no município, sendo gerido e executado pelo Estado e ou a União somente na ausência, quando não for possível ser feito no município, mas de preferência ao município. A hierarquização, a porta de entrada é pelo nível mais básico ou pela urgência e emergência, ou seja, evitar que as pessoas já procurem o nível terciário, para evitar problema. Então, o ideal é que ela procure o nível primário, atenção primária à saúde ou a urgência e emergência. E a regionalização, como nós somos um país muito grande e as populações elas se diferem de acordo com local com local, lógico, os determinantes e condicionantes de saúde diferencia de um local para outro local. Então, quanto mais regionalizado, maior a chance de eu criar políticas e ações de saúde que vai atingir diretamente aquela população. É por isso que é extremamente importante a regionalização. Continuando, tá, os princípios: integração das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico, ou seja, aqui eu já coloco um princípio da intersetorialidade, que é extremamente importante, porque eu tenho que colocar como condicionante a saúde, não só problemas relacionados à saúde, mas problemas que podem interferir diretamente, como o meio ambiente, seja ele antrópico ou natural, e o saneamento básico, por exemplo, como a infraestrutura. Conjugação de recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, Federal e dos municípios. Ou seja, eu tenho que usar todos os recursos possíveis em todos os níveis, seja financeiros e tecnológicos, para tentar solucionar um problema de saúde da minha população. Tem que trabalhar juntos e não separados. Resolubilidade, né? Então, a pior coisa que tem é você chegar num dado de saúde e eles não resolveram o seu problema. Eles não precisam necessariamente resolver porque às vezes não tem necessidade tecnológica, mas que tem a condição de encaminhar de forma tranquila e rápida para um local que consiga resolver o seu problema. E organização do serviço público para evitar duplicidade, registro, tecnologia da informação, informação em rede. Com isso eu tenho um único usuário, eu não duplico esse usuário para gerar uma demanda, um excesso de gasto de forma desnecessária. O artigo 8º, tá? O artigo 8º ele trata da organização, da direção e da gestão do SUS. Então, o SUS ele deve ser organizado de forma regionalizada e hierarquizada e com complexidade crescente, ou seja, regionalizado eu já expliquei aqui, é um princípio para você efetivar melhor as ações de saúde, né? Então, vamos pegar o estado de Goiás, tem 18 regionais de saúde, né? E o ideal é que aquelas regionais elas tenham as políticas voltadas para a população daqueles municípios que contemplam aquela regional de saúde. Hierarquização é a forma de entrada, ou seja, de nível crescente, que eu entro no nível mais básico para chegar no nível mais alto. Daí a importância em funcionar também em rede, direção única, tá? Que vai do nível municipal para o nível federal. Os gestores do sistema de saúde, o do município é o secretário municipal, ou seja, o gestor, não é o prefeito, não é o secretário de finanças. O gestor do sistema de saúde é, no nível municipal, o secretário municipal de saúde. No nível estadual, o secretário estadual de saúde. No nível federal, o ministro da saúde. Que os municípios possam trabalhar em consórcio. Por exemplo, eu tenho um município de 6 mil habitantes, outros 12 mil, outros 10 mil. Às vezes, uma unidade de alta complexidade, uma densidade tecnológica, fica muito caro e ineficiente para aquele município. Então, podemos juntar municípios da mesma regional, próximos um ao outro, e criar uma estrutura que atenda toda aquela população. Lembrando que primeiro ele tem que entrar no nível básico, depois ir para o nível de maior complexidade. Esses são consórcios. Tá? É uma forma bastante eficaz, uma forma bastante simples e econômica de atender algumas necessidades tecnológicas que fica caro para os municípios pequenos. Um município pequeno, 6 mil, 5 mil habitantes, não compensa ele ter um hospital. É muito, muito caro para uma demanda baixa. Então, o ideal é ele juntar com outros municípios do mesmo tamanho da sua região e montar um consórcio para atender complexidades maiores. E organização de distritos sanitários. Se eu tenho um município que é muito grande, vamos pegar, por exemplo, Goiânia, tem 1.400.000 habitantes, mais ou menos. Tá? Então, eu vou ter uma população extremamente dispersa na população, na minha cidade, com condicionantes de saúde diferentes. Então, ele organiza em distritos sanitários.
Cada 200 mil habitantes eu coloco um distrito sanitário, como se fosse um braço da Secretaria de Saúde que atende todas as necessidades daquela população. E ali eu direciono mais a ação, direciono mais as políticas e o recurso para aquela população. Porque um bairro pode ter condicionantes de saúde diferente com o outro, principalmente de acordo com a sua infraestrutura de saneamento básico. Quais são as competências as competências? Então, na Lei 8.080, tem as competências comuns, que está no artigo 5º, e tem as competências da União, do Estado e do município. Tá? Geralmente, as competências da União estão muito mais relacionadas a formular a política, relacionado a fiscalizar, relacionado mais a auxiliar e capacitar os outros níveis. Tá? Então, a União, na maioria das vezes, vai formular a política de saúde, coordenar a fiscalização, as ações de saúde. Mas tem serviços que somente a União faz. Então, por exemplo, fiscalização de portos e aeroportos é de responsabilidade da Anvisa. Ela pode ter o auxílio dos outros níveis, estadual e municipal, tá? Mas a obrigatoriedade é da Anvisa. E na ausência dos municípios e estado, a União fica responsável pela execução do serviço de saúde. Então, às vezes, eu tenho um local que não tem, o estado e o município não tem condição de ter um hospital, a União coloca um hospital ali e ela fornece aquele serviço de saúde. No competência do estado, tá? Na maioria das vezes, é promover a descentralização para os municípios, evitar que eles executem as ações. Acompanhar, controlar e avaliar as redes de hierarquizada do Sistema Único de Saúde. Então, vamos supor, eu tenho uma central de regulação, onde os municípios vão encaminhar para outro município que tem uma densidade maior tecnológica. Então, ele faz esse controle de vagas, como se pode ou não pode, para qual local que vai, para qual hospital que vai, para qual município que vai. Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios e executar supletivamente as ações de serviço de saúde. Supletivamente, tá? E coordenar em caráter complementar, executar ações de serviço, de caráter complementar, tá? Mas, na maioria das vezes, tá? Executar serviços em áreas estratégicas de referência de maior complexidade em situação de carência ou omissão. Então, por exemplo, uma regional de saúde tem 27 municípios, tem uma carência muito grande, coloque ali um hospital regional para atender aqueles 27 municípios. E aí ele vai regulamentar aquela rede de entrada e saída daqueles locais. E o município? O município, a competência dele, a maioria das vezes, é executar. União, Estado, a maioria das vezes, é o quê? Planejar, coordenar e fiscalizar. E o município, na maioria das vezes, é executar, executar, executar. Mas ele tem que planejar, organizar, controlar e avaliar as ações de serviço de saúde e gerir e executar o serviço público de saúde. Então, na maioria das vezes, os municípios vão executar as ações de saúde. No entanto, eu quero fazer uma ressalva bastante importante aqui, tá? Toda a situação de saúde no município, a União, o Estado e o município, eles são corresponsáveis. Tudo que acontece de saúde no meu município, a culpa não é só do município. Ou a culpa, quando eu falo o seguinte, pode ser um ato bom ou ruim. Os três são corresponsáveis. Então não existe, isso é culpa do secretário de saúde municipal, é culpa do secretário estadual, é culpa do ministro da saúde. Não. Os três níveis são corresponsáveis. Certinho? Continuando. Nos artigos da 125, nos artigos 21 ao 25, ele trata sobre assistência à saúde privada, tá? Que já está muito bem claro na Constituição brasileira, que a iniciativa privada é livre, iniciativa privada. Eu posso ter clínica privada, eu posso ter laboratório privado, mas tudo é de relevância pública e tudo é fiscalizado e controlado pelo Sistema Único de Saúde por meio das suas vigilâncias, principalmente as sanitárias e Anvisa. E ele pode participar da prestação de serviço para o SUS de forma complementar, ou seja, e não substitutiva. Complementar, quando o município, o Estado, a União não está dando conta de prestar um serviço, por algum tipo de serviço, eles podem contratar sim um serviço privado. E para isso, eles têm que
perceber como é que vai ser feita essa contratação. A prioridade é para quem? Instituições filantrópicas sem fins lucrativos. Se na região tiver, que atenda aquele serviço, o ideal é ela. Se essa instituição não quiser, aí vai para instituições filantrópicas com fins lucrativos. Se essa não quiser, aí vai para instituições privadas, tá? Não filantrópica, mas o objetivo é esse. Então, se na minha cidade eu vou contratar um serviço, eu tenho uma instituição filantrópica autorizada pelo SUS, que presta serviço, se eu não oferecer para ela primeiro, eu vou incorrer em uma irregularidade. Nos artigos 27 e 28 trata do RH, que nós já falamos que é um dos princípios do SUS. Cargos e funções em regime de tempo integral. Então, lá na Lei 8.080 deixa bem claro que os cargos de gestões, a maioria dos cargos de gestões, a maioria dos cargos dentro do sistema de saúde é integral. Então, não existe aquele negócio de um profissional vai na unidade básica de saúde, ele trabalha só 30 horas, só 20 horas. Por lei, ele tem que trabalhar 40 horas em tempo integral. E o serviço público é um campo de prática para pesquisa e ensino. Então, aqui eu vou ressalvar mais uma vez. Aqueles gestores que proíbem a realização de prática de estágio e cobram por essa prática todo o serviço público de saúde ou todo funcionário público de saúde, de acordo com a Lei 8.080, ele tem a obrigatoriedade de receber estagiários na área de saúde, porque ali é um campo de prática para ensino e para a pesquisa. Então não pode proibir. Nos artigos 31 ao 38, trata de recursos, gestão financeira e planejamento. Só quero ressaltar aqui um detalhe extremamente importante, que é a gestão financeira, o financiamento do SUS, ele mudou, porque até 1993, 30% da arrecadação da Previdência tinha que ser aplicado no SUS, que nunca foi aplicado. E o INAMPS estava interferindo demais. De 88 a 1993, o INAMPS não queria deixar o SUS funcionar como ele deveria ser. Queria interferir, queria comandar, não queria deixar os gestores municipais, estadual e o Ministério da Saúde ter o controle sobre o SUS. Então, em 1993, extinguiram o INAMPS. E o SUS passou a ter a sua autonomia necessária. Então, o Collor saiu em 92, 93, 88, Itamar Franco, e aí mudou toda a política de saúde no Brasil, voltada para o que foi aprovado na Constituição de 1988. Tá? Mas nós temos vários documentos que falam de onde vem o dinheiro, como deve ser aplicado esse dinheiro no serviço de saúde. Hoje, 30% da arrecadação do município tem que ser aplicado na saúde, 12% do estado aplicado na saúde e 15% das receitas nominais baseado na arrecadação 2017 da União também tem que ser aplicado em saúde. Não é suficiente para atender a necessidade da população hoje, mesmo porque falta muita infraestrutura ainda para garantir questões de saneamento básico e uma série de outras coisas, para garantir a saúde da população. Mas nós temos que fazer o planejamento, então a saúde ela tem um planejamento quadrianual e o planejamento anual, baseado em indicadores de saúde, baseado em análise de situação de saúde, feito pela epidemiologia, estabelece quais são as metas, os objetivos e metas a serem batidos para diminuir os problemas de saúde da população ano a ano. E aí é pactuado com os estados e com a União para que isso se ocorra. As áreas de atuação do SUS: assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, ou seja, nós temos uma assistência de tratamento integral à saúde da pessoa, aí entra a saúde mental, entra cirurgias, entra tudo, inclusive a farmacêutica, então tem a obrigatoriedade de dar o medicamento para a população. Controle e fiscalização de alimentos, águas e bebidas para o consumo humano, incluindo a fiscalização de nutrientes que pode gerar dano à saúde do indivíduo. Orientação familiar, principalmente lá dentro da atenção primária à saúde. E participação na área de saneamento. Então, quando vai fazer saneamento da minha população, o ideal é que a pasta de infraestrutura trabalhe junto com a saúde para saber qual é o local que mais precisa. Mas o ideal seria 100% no meu município. Participação na preparação de recursos humanos, ou seja, a ordenação do RH.
saúde do trabalhador, aí, mas por que tal estabelecimento, como escritório de advocacia, tem que ter um alvará sanitário? Lá tem trabalhador? Se tem trabalhador, a pasta saúde tem que garantir que aquele trabalhador está trabalhando em condições que não vá gerar dano à sua saúde, porque depois isso vai arcar para o SUS. Aí tem que avaliar a iluminação, cadeira, ergonomia, uma série de outras coisas. A vigilância epidemiológica, que é a vigilância dos fatores determinantes condicionantes à saúde da minha população, para detectar de forma precoce possíveis surgimentos de surtos, de doenças emergentes ou reemergentes e assim por diante. Vigilância nutricional, principalmente os nutrientes que podem gerar dano à saúde, como açúcar, sal, gordura. E a vigilância sanitária como um órgão fiscalizador, podendo punir aqueles estabelecimentos que estão gerando dano à saúde da minha população. Certo, pessoal? Isso foi um resumo da Lei 8.080. Espero que vocês tenham gostado. Dê um like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. E muito obrigado a todos por terem ficado até o final.